Esse Inter que tá viajando para o jogo... Se eles deixarem. O Inter tá cansado... Não, o Inter jogou terça. Óbvio que tá Mas ele tá cansado da temporada? Ninguém tá inteiro, a gente Sim. ouve isso. Por quê, Ninguém gente? tá 100% Por quê? inteiro. Por quê? Porque a sequência é muito grande. De jogos. O Maurício gosta. Mas o Olaria tá inteiro. Maurício e o Kiko, como eu consigo voltar? Maurício e o Kiko. Mas o Olaria tá inteiro. Vamos. Se o Maurício reclamar da qualidade de algum jogo aqui, Não, eu não reclamo. aí nós vamos ter Eu que não discutir reclamo, mais eu sério, constato. Maurício. Eu reclamo porque eu tô louco pra saber como é que vai ser o Inter amanhã. E não tô conseguindo, eu sou ouvinte. Nessas 2 semanas, o Inter jogou terça, joga sábado e joga quinta de novo. Então é um intervalo considerável. Joga lá no inferno. Vai jogar no Atlético Nacional lá contra os colombianos. Medellín, no caso. Medellín, lá em Medellín. Medellín. O treino teve hoje pela manhã um teste importante, Pedro, mas não considero esse teste para início de jogo, mas para uma sequência, não, envolvendo 3 volantes no meio-campo: Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique. Foi um teste em campo reduzido, não era equipe completa. Peraí, só um pouquinho. Vamos Retranquinha do Roger. Qual é o meio que você colocou aí? Um teste, tá? Não tô colocando como opção para começar o jogo, mas foi um teste. Ele testou no campo reduzido, não era equipe completa, Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique. Tá bem, sem mais perguntas. Mas é por causa do acúmulo de jogos. Quando o Maurício. Inter equilibra o jogo no Maracanã contra o Flamengo no segundo tempo, que tava levando um banho de bola, o Thiago Maia entra no lugar de um volante ou o Inter faz um meio Ele entra como um extremo, ele entra no lugar de um extremo. Pra fechar o corredor. E aí vira um volante. Vira um meio campo com mais O volante. Fernando vem pra dentro da área. Né? O Fernando vem pra dentro da área. Daqui a pouco, Então o Inter nunca teve 3 volantes. daqui a pouco essa pode ser uma formação testada apenas para teste. Para jogo. Circunstância de jogo, tirando a brincadeira que eu fiz com o Ribotreuzinho, circunstância de jogo, vai ter um momento que você faz isso estrategicamente. Porque em termos de escalação, não vai fugir Bruno muito. Henrique e Thiago Maia é a mesma coisa. Se for botar os dois no time, vai atrapalhar tudo. O Bruno Henrique cansou também, né? O Bruno Henrique cansou, tanto que foi preservado, né, pelo Roger no jogo Contra o Maracanã. Então treinou essa semana. Ele joga certo. E fica à disposição e joga amanhã contra o Corinthians. Antony Aguirre, Vitor Gabriel, Vitão Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Tabata, Wesley e Valência. É o time estourado do Inter. Esse é o time do Valência outra vez. Corinthians. O Valência por opções, né, Pedro? Morrer não pode. Mas, Pedro, esse eu acho um jogo mais apropriado pro Valência, porque é um jogo que, em tese, com o Dorival Júnior, que não é um retranqueiro, o time tem que sair pro jogo, vai ter mais espaço, vai ser um jogo mais de transição para o Inter, e ele é um cara de mais atacar espaço. É mais jogo para ele do que o Borré. A aposta lá em São Paulo de que jogam Depay e Yuri Alberto, que seria, em tese, a foram dupla preservados perfeita. na Copa do Brasil. Valência tem atacado o espaço e tem esquecido da bola. Mas enfim... É que o Borré também não tem atacado espaço. O voo para São Paulo é fretado? É voo fretado. Sim. Então dá Não pra viaja, colocar sim, junto no voo na hora de comprar as passagens. Não, fretado não precisa comprar passagem, enfim, né? Mas na hora da lista lá, tem que entregar pra ANAC, tu coloca Ener Valência, no lado dele a alma do Ener Valência. Que ela vá pra São Paulo, porque ela tá perdida em algum lugar, hein? Não, mas vai. O Roger jogador sem alma. falou sobre isso, é uma característica do Valência, que talvez até o torcedor não Quem concorde. seria o reserva dele? Isso é interessante. Vamos lá, Raikkonen e Carboneiro tá voltando, mas aí seria para entrar no time para mexer no Wesley como falso 9. Essa é uma alternativa que Gustavo o Roger já usou Prado, nos jogos. Exatamente, Gustavo Prado também para entrar Esse no tá pedindo ataque, passagem mas bastante. diária é o Valência e o Raikkonen, que fez gol contra o Maracanã. É que é meio estranho, né? Assim, vamos lá. O Ricardo Matias ainda não tá pronto. O Nem Inter... Luca. É óbvio que o Valência vai jogar, não é uma discussão que a gente tá tendo Claro, aqui. sim. Mas vamos lá, vamos olhar. O Inter pensa que o Wesley pode ser o centroavante. Mas o Wesley não fez nenhum gol. Nesse ano Mas eu ainda não tenho que fez. fazer uma vírgula, assim, ele não fez um gol, tá, tudo bem. Mas olha... Não, eu vou botar um cara ali que tá fazendo gol. Roger? Não, o cara nem gol tá fazendo. Não, mas assim, por Então exemplo, deixa o Ener Valência. o gol que o VAR anulou, corretamente, foi um... Mas, puxa vida, ele fez todo o movimento correto ali, fez o gol de calcanhar. Sim, gol de centroavante. Não é um Gol de cara que não tá centroavante. finalizando, não tá colocando a bola pra dentro. Mas o Roger, se eu não estou enganado, na entrevista o Roger fala sobre a opção do Wesley, mas ele também deixa entender que não para início de jogo. Não, isso sim deu pra é perceber. para sequência. O gol pra do durante Gustavo a Prado, partida. se vocês lembrarem, o Wesley tá dentro da área cabeceando na trave, como centroavante ali. Ali o Inter tá no 4-1-3-2 com 2 avanços dentro da área. Potter, o que é bom pro Inter nesses 9 pontos aí, 6 de 9. brasileiro Ganhar os 9. e 3 de Bom pro Inter ganhar os 9. Libertadores? Ganhar os 9.
Tu acha que consegue? Barbada, mais fácil que no Beira-Rio. Mais fácil que no Beira-Rio. Mais fácil no Beira-Rio. Tu tem a escalação do Corinthians? Eu vou reclamar. Joga o Birubiru, se o Inter voltar com 7 pontos. Mas vai pode reclamar. Pode jogar Depay e Yuri Alberto amanhã contra o Inter, pelas informações. Tem informação? Nós vamos completos. Veja só. Nós vamos completos. O Nobre acabou de perguntar qual é o time esquerdo, não? Garro. O Garro tá machucado. Não, mas da hora. Mas joga o outro canhoto que acabou com o Grêmio aqui, o Bidon joga. Esse joga. Acabou com o cara do São Raimundo tá acabando com o Grêmio. Isso não é predicado pra ninguém. Não, é que a figura trazida pelo Todo mundo tá acabando com o Grêmio. Tá sendo tão cruel. O número 10 do CSA destruiu com o Grêmio. Horroroso. Era uma passagem pro Valência e outra pra alma do Valência, né? Isso, tá. Imagina o outro, Boris, pra conversar. Isso é absolutamente brilhante, tá? Agora veja o quanto seria grave se fosse real, exatamente como o Potter está trazendo, e não uma figura de linguagem, que o Internacional pagasse o que paga para alguém que depende de estar com a alma boa, disposta para jogar bola ou não. Seria de uma gravidade extraordinária. Vocês acham que ele é porque você parte isso? do princípio de que com a entrega que lhe é feita para fazer a retribuição, você tem que estar a pleno todos os jogos, ou se não todos, a imensa maioria deles, de modo que você constate, olha, esse cara hoje está disposto, Maurício, esse cara tá a gente não assiste mais treinamento, a gente não tem a mínima ideia de como que é isso, né? Muito pouco. Partezinhas. E eu entendo por quê. Esses dias o Mano Menezes, perguntado, né? Até ele fez uma brincadeira com a Europa, que foram os europeus que começaram a trancar, não foram os brasileiros, né? Ele responde assim, olha, gente, o treinamento é um lugar íntimo, é um lugar de erro, é um lugar de uma bronca maior, é um lugar de... É um vestiário, ainda é o vestiário. Esse argumento arrebentou com qualquer outro argumento. O treino fechado dos jogadores é o nosso intervalo aqui. Exatamente. É isso. Tem que ter uma intimidade. Ali o treinador pode ser mais duro, pode cobrar mais, enfim. Acabou com argumentos de treino aberto. Era outra época. Isso é verdade desde que este treinador depois, quando pressionado numa resposta na coletiva, não diga assim na sua resposta. Você está falando isso porque não viu o treino. Não deixaram a gente ver, né? Não, né? Mas é que é o seguinte, eu acho que um jogador, para nós da imprensa e da torcida, o jogador se escala pelos jogos. Certo? Para nós, para o treinador, ele se escala em todo o comportamento dele. Dia a dia. Né? Como é que ele está na academia, na fisioterapia, está com vontade de voltar? Entra um monte de coisas que nós não temos informações. Isso que quando na última entrevista foi colocado para o Roger, olha, por que não começou com o Raikkonen, por exemplo? E já que o Valência está numa fase ruim, o Roger ele foi por essa linha. A gente não vê o dia a dia, a gente não sabe como está no vestiário. Eu não sabia que o Raikkonen tinha nascido. Eu já ouvi de jogadores, de ex-jogadores, o seguinte, que vai um pouco nessa linha do que disse o Potter. Eu já vi de vários ex-jogadores experientes o seguinte, que se um técnico tira de campo o jogador que vai mal numa partida ou duas, mas que vem fazendo muitos bons treinos com frequência, olha só, ele tá indo no embalo da torcida, da imprensa, o cara tá trabalhando bem, daqui a pouco vai acontecer. Se isso não acontece 3, 4, 5 jogos, aí é outra história, é o jogador de treino e o jogador de jogo. Isso. Mas às vezes isso acontece, o cara insiste num jogador que no dia a dia tá trabalhando bem.